Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu aqui de novo, o Professor Nozem, para mais uma aula sensacional e dando sequência ao quê? Ao nosso No Enem com Nozlen. Pessoas, essa revisãozinha diferentona que a gente faz aqui no canal para você que vai fazer a prova do Enem e que tá chegando aí pertinho as vésperas da prova do Enem. Esse último momento aí, esses últimos momentos antes da prova de 2023, mas que serve para 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 60 mil. Certo? Pessoas, na aula de hoje eu vou fazer do jeitinho que está fazendo nas outras aulas. Trazer exercícios do Enem para resolver aí, mostrando como que aparece o conteúdo X ou Y. Conteúdo de hoje, literatura no Enem. Pessoas, você acha que não tem? Claro que tem literatura no Enem. Então, bora lá entender como funciona isso? Então vamos lá, no Enem que Nozlen, literatura. Bora! Muito bem, começamos com a primeira questão já na tela aí, já começa chegando essa questãozinha e já começa chegando também dentro do seu likezão, deixando o seu comentário aqui embaixo se você tá curtindo essas aulas, já começa fazendo tudo isso. Se inscreve no canal, obviamente, porque afinal de contas está quase chegando a 5 milhões, vamos que vamos. Vai clicando, se inscreve, manda pros amigos e bora lá para a primeira questão que fala assim: Esaú e Jacó. Texto de Machado de Assis. Pessoas, Machadão, Machadão. Falei Machado de Assis, vai lembrar o quê? Realismo, pronto. Já peguei a escola literária que tá aí. Machado de Assis, realismo. Opa, tem realismo então? Claro que tem. Olha como é que ele cobrou Machado de Assis, olha como é que o Enem cobrou Machado de Assis de vocês aqui nessa questão. Bora. Bárbara entrou, enquanto o pai pegou da viola e passou ao patamar de pedra, à porta da esquerda. Era uma criaturinha leve e breve, saia bordada, chinelinha no pé. Não se lhe podia negar um corpo airoso. Os cabelos apanhados no alto da cabeça por um pedaço de fita enxovalhada faziam-lhe um solidéu natural, cuja borla era suprida por um raminho de arruda. Já vai nisto um pouco de sacerdotisa. O mistério estava nos olhos. Estes eram opacos. Não sempre, nem tanto que não fossem também lúcidos e agudos. E neste último estado eram igualmente compridos. Tão compridos e tão agudos que entravam pela gente abaixo. Revolviam o coração e tornavam cá fora. Prontos para nova entrada e outro revolvimento. Não te minto dizendo que as duas sentiram tal ou qual fascinação. Bárbara interrogou-as. Natividade disse ao que vinha e entregou-lhe os retratos dos filhos e os cabelos cortados, por lhe haverem dito que bastava. Basta, confirmou Bárbara. Os meninos são seus filhos? São. Muito bem, Machado de Assis da obra completa aqui. E aí, olha a pergunta, olha o comando da questão. No relato da visita de duas mulheres ricas a uma vidente no Morro do Castelo, então ele já diz sobre o que é esse trecho da obra, esse trecho do texto, de Esaú e Jacó. Ele já diz isso, ó. No relato da visita de duas mulheres ricas a uma vidente no Morro do Castelo, a ironia, e aí eu trago uma figura de linguagem aqui, a ironia, um dos traços mais representativos da narrativa machadiana, então ele já vai confirmando as coisas, tá? Então é a visita de duas ricas a uma vidente no morro, tem ironia que é próprio do Machado de Assis, e ele pergunta, a ironia machadiana consiste no... E aí no que é que consiste nesse trecho a ironia machadiana? Então veja, aqui o Enem ele te ajuda muito, porque ele não só diz o que está acontecendo, né, ele contextualiza o trecho que ele retirou, está dizendo que é a visita de duas mulheres ricas ao Morro do Castelo a uma vidente. Se é no morro, essas ricas subiram o morro para falar com uma vidente que morava no morro. Ou seja, uma vidente que tem menos dinheiro que elas. Beleza? E aí, ele continua. A ironia, que é próprio do Machado de Assis, que nós já falamos sobre isso, inclusive tem aula aqui no canal sobre o realismo, falando do Machado de Assis, que está aqui no card para você, certo? Aula de realismo no Brasil. Tá? Para estar aqui no card é só clicar e assistir depois, agora não. Então, fala dessa ironia machadiana e depois ele fala assim, onde é que dentro desse trecho mostra o que consiste a ironia machadiana? Vamos ler, que é uma das alternativas? Alternativa A, modo de vestir dos moradores do Morro Carioca. Letra B, senso prático em relação às oportunidades de renda. Letra C, mistério que cerca as clientes de práticas de evidência. Letra D,
Misto de singeleza e astúcia dos gestos da personagem. E letra E, interesse do narrador pelas figuras femininas ambíguas. Muito bem. Então vamos lá. Letra A diz, modo de vestir dos moradores do Morro Carioca. Esse modo de vestir que traz ironia? Onde está o modo de vestir? Ele fala lá, ó. Era uma criaturinha leve e breve, saia bordada, chinelinha no pé, os cabelos apanhados no alto com um pedaço de fita enxovalhada. Tudo isso está descrevendo a roupa da vidente, como ela estava vestida. É isso que traz a ironia? Não. B. Senso prático em relação às oportunidades de renda. Onde que está a praticidade aqui de oportunidade de renda? Tem alguma coisa relacionada a isso? Não. Não está dizendo nada sobre oportunidade de renda, nem senso prático em relação a isso. Letra C. Mistério que cerca as clientes de práticas de vidência. Então vamos lá, ele fala assim, ó, o mistério estava nos olhos das clientes ou da vidente? Depois que ele faz a descrição dela, ele fala assim, ó, cuja borla é suprida por um raminho de arruda. Já vai um misto um pouco de sacerdotisa. Quem que tem esse misto de sacerdotisa? A vidente. Mistério estava nos olhos de quem? Da vidente, não das duas mulheres ricas que subiram até a vidente. Então, nada a ver. Então, o mistério que cerca as clientes, não, que cerca a vidente. Falso aqui. Misto de singeleza e astúcia dos gestos da personagem. Bom, singeleza está descrito por onde? Pelas roupas. Né? Você tem lá até, não só a singeleza das roupas, ele fala assim, ó, era uma criaturinha leve e breve. Isso está descrevendo a vidente. Saia bordada, chinelinha no pé, tudo isso é relacionado à vidente. Então tem uma singeleza? Tem. E depois ele mesmo já fala, ó, o mistério estava nos olhos, estes eram opacos, não sempre nem tanto que não fossem também lúcidos e agudos. E neste último estado eram igualmente compridos e tão agudos que entravam pela gente abaixo. Tudo isso é relacionado a essa astúcia da personagem. Então ela tinha um quê de sacerdotisa e ela tinha essa leveza, mas ela também tinha uma astúcia no olhar, na maneira de te encarar nos olhos. Então me parece ser a resposta certa, a letra D. E a letra E, interesse do narrador pelas figuras femininas ambíguas. É verdade, Machado de Assis tem esse interesse pelas mulheres, criaturas femininas ambíguas. Mas a ambiguidade não tem a ver com ironia, gente. Então aqui tem a ver com uma característica própria do Machado, e não com o trecho que está ali em cima. Aqui era para tentar pegar você no deslize. Opa, isso aqui é machadiano. Mas não está falando sobre o Machado, está falando sobre a vidente que está ali presente no texto. Então, resposta, letra D. De Deus nos ajude aí bem no Enem. Certo? Sacaram isso? Tranquilo? Fácil? Numa boa? Muito bem. Fica ligado porque quando aparece aí a parte de literatura no Enem, pode aparecer aí um texto de uma escola literária e trabalhar o autor e até as características do autor, como é esse caso aqui, mas também pode aparecer um texto da escola literária trabalhando somente compreensão ou interpretação de texto. E ainda pode aparecer um texto de uma escola literária trabalhando as características da escola. Vou mostrar para você como funciona. Quer ver? Vem a questão 2 para a tela. Questãozinha 2 está aí. Olha que bonitinho. E fala assim, ó. A senhora manifestava-se por atos, por gestos e, sobretudo, por um certo silêncio que amargava, que esfolava. Porém, desmoralizar escancaradamente o marido não era com ela. As negras receberam ordem para meter no serviço a gente do tal compadre Silveira. As cunhadas, ao fuso, os cunhados, ao campo, tratar do gado com os vaqueiros, a mulher e as irmãs que se ocupassem da ninhada. Margarida não tivera filhos, e como os desejasse com a força de suas vontades, tratava sempre bem aos pequenitos e às mães que os estavam criando. Não era isso uma sentimentalidade cristã, uma ternura, era o egoísta e cru instinto de maternidade, ou da maternidade, obrando por mera simpatia carnal. Quanto ao pai do lote, referiu-se ao Antônio, esse que fosse ajudar ao vaqueiro das bestas. Ordens dadas e quinquim referendava. Cada um moralizava o outro para moralizar-se. Manuel Paiva. Muito bem, muito bem. E aí, olha só o que o Enem faz. Olha o que ele te diz no comando da questão. No trecho do romance naturalista,
ele já deixa claro que é um romance naturalista, ou seja, do naturalismo. Lembra do naturalismo? Nós já falamos do naturalismo aqui. Tá aqui no card para você também a aula de naturalismo. Não esquece de clicar depois para assistir a aula de naturalismo no Brasil. Naturalismo no Brasil, para você entender um pouco mais as características do naturalismo, se você não lembra. E olha só, ele já diz, no trecho do romance naturalista, a forma como o narrador julga comportamentos e emoções das personagens femininas revela a influência do pensamento. Opa! Se ele está falando do pensamento o quê? Relacionado ao romance naturalista. Então, se você sabe, se você lembra das principais características do naturalismo, você já resolveu a questão. Se você não lembra, vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente vai conseguir resolver junto. Quer ver? Vamos lá. Alternativas. Vou ler para vocês as alternativas para você ver como funciona essa bagaceira aqui. Ó. A. Capitalista, marcado pela distribuição funcional do trabalho. B. Liberal, buscando a igualdade entre pessoas escravizadas livres. C. Científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico. D. Religioso, fundamentado na fé e na aceitação dos dogmas do cristianismo. E. Afetivo, manifesto na determinação de acolher familiares e no respeito mútuo. Bom, gente, olha só. Se você sabe o que é naturalismo, você já vai lembrar que o naturalismo não trabalha com relação de fé. Então eu já vou eliminar aqui, ó. Qual que fala de fé? A letra D. Religioso, fundamentado na fé e na aceitação dos dogmas do cristianismo. Já sei que não é próprio do naturalismo isso? Já não é a letra D. Sacaram? Outra coisa que eu sei que tem no naturalismo. O naturalismo trabalha com o instinto do ser humano. Com o ser humano instintivo, né? Com a coisa mais animalesca do ser humano. Então vai trabalhar com o afetivo? Não. Olha a letra E lá, ó. Afetivo, manifesta a determinação de acolher familiares no respeito mútuo. Não é afetivo. Risca a letra E também. Então voltamos para as primeiras agora. Só temos 3 possibilidades. O naturalismo trabalha com o capitalista, marcado pela distribuição funcional do trabalho? Será que o naturalismo trabalha com o capitalismo? Ou isso era no realismo? Tá ligado um com o outro? Letra B. Liberal, buscando a igualdade entre pessoas escravizadas e livres. Aqui não tem nada a ver. O naturalismo não trabalha com essa ideia da liberdade de expressão. Nada a ver. E aí, olha só que interessante. Depois ele fala científico, né? Considerando o ser humano como um fenômeno biológico. Quando você volta no texto, ele fala uma coisa bem interessante que vai te ajudar a resolver. Ele fala assim, ó. Não era isso uma sentimentalista cristã, uma ternura. Era o egoísta e cru instinto da maternidade. Lembra o que eu falei agora? Naturalismo trabalha com instinto do ser humano. E aí continua. Obrando por mera simpatia carnal, ou seja, da carne, da biologia do ser humano. Falei em biologia, falei em ciência. Opa! Olha aí, se eu falei em biologia, falei em ciência, aspectos instintivos tem a ver com a biologia, com a ciência. Qual é o único que trabalha com o lado científico aqui nas alternativas? Letra C. Científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico. Isso é também característica do naturalismo, de modo geral. Se você soubesse, lembrasse disso, não, o naturalismo trabalha com o cientificismo. Pronto, já resolvi a questão, você nem precisava gastar tempo. Eu mostrei aqui como que você pode fazer passo a passo, para que você, se você não lembrar das características do naturalismo, você pudesse resolver mesmo assim. Então, nossa respostinha aqui, letra C, de científico. Certo? E aí você entendeu que essa questão trabalha com características da escola literária naturalismo. Mas veja que o Enem sempre te ajuda. No comando da questão ele já vai te dizendo algumas coisas sobre aquele texto. Isso vai te ajudar muito a resolver as questões. Então, se você ouviu por aí, não tem escola literária? Tem, mas é dessa forma que aparece. Tem mais escolas literárias como modernismo? Tem mais modernismo e contemporaneidade. Mas pode aparecer realismo, naturalismo, romance, romantismo? Pode. Pode aparecer barroco, arcadismo? Pode. Tá? Não é que não vai aparecer isso na prova do Enem. Pode aparecer. Mais normal dentro da literatura ter mais questões de modernismo. Mas não significa que não pode aparecer de outras escolas literárias. Então as escolas literárias que são propriamente feitas no Brasil, que é aí do barroco para frente, essas aí você precisa saber as principais características e alguns autores também, né? Você viu que aqui trabalhou Machado de Assis, que é um autor realista.
Show de bola? Maravilha? E aí, gostou? Professor, gostei muito, quero aprofundar. Já sabe, né? Venha ser um clubeiro aqui no Clube do Noslen. É só clicar no link da descrição. E mais, coloca nos comentários se você gostou dessa aula, se está curtindo, se você entendeu e se você tem mais alguma dúvida que escolas literárias podem aparecer na prova do Enem. Coloca aqui nos comentários que eu vou responder para você. E, obviamente, quem sabe eu colho o seu comentário para fazer um outro videozinho para você aqui. Maravilha? Não esquece, toda segunda e toda quinta vídeo novo aqui às 16 horas. Aulas chuchuzinhos maravilhosos para vocês. E também, obviamente, está encaminhando agora já para a reta final do Enem. Lembrando que vai ter sim aulão ao vivo aqui para o Enem. Fica ligado, na semana do dia 30 vai rolar um aulão aqui. Logo, logo eu tô divulgando para vocês qual é a data exata. Maravilha? Tamo junto? Beijo no coração. Se inscreve, compartilha com todo mundo. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Valeu. Fui!